A força da Palavra de Deus está no ar. Programa refletindo o Círculo Bíblico. A Bíblia é regra de fé, a Palavra de Deus, a voz do Senhor. Apresentação, Padre Wesley Pancini. Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos nessa semana do primeiro encontro da nossa cartilha de número 257. A cartilha do Refletindo de outubro e novembro do ano de 2022. O tema desta cartilha é: a igreja é missão, sereis minhas testemunhas. Este roteiro traz aí uma bonita capa do tema missionário deste ano de 2022, sobretudo esse mês de outubro, onde vamos iniciar as nossas ações missionárias aqui na nossa Diocese de Cachoeira de Itapemirim. Um abraço também a toda a equipe diocesana da missão, trabalhando aí em comunhão aí com a Santa Igreja. Rezamos, irmãos e irmãs, a oração do mês missionário. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este ano jubilar missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo igreja sinodal em estado permanente de missão até os confins do mundo. Pela força do Espírito Santo e a exemplo da bem-aventurada Paulina Jaricó, sejamos vossas testemunhas no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda alheio ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, ainda colhendo as alegrias do nosso encontrão diocesanos do Círculo Bíblico, realizado no último mês de setembro em Castelo, na cidade aí de Castelo, que reuniu aí 3.500 pessoas. Foram 60 ônibus das nossas paróquias de toda a nossa diocese, além de vans, micro-ônibus e pessoas que foram com seus carros próprios, né? Então Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, que aquele momento de revigorar a nossa fé possa hoje reanimar ainda mais os nossos círculos bíblicos e ajudar-nos na missão de viver a palavra de Deus, partilhar a palavra de Deus e celebrarmos a palavra de Deus com alegria, entusiasmo e fé. Queridos irmãos e irmãs, só lembrando que esta cartilha já está liberada na gráfica desde a semana passada para as nossas paróquias retirar. Então, se por alguma razão sua paróquia não pegou, liga para a secretaria da paróquia, solicite, né, para ver se todos os nossos grupos possam ter essa cartilha, que ela é muito importante para a nossa reflexão do ciclo bíblico. E este mês missionário, né, temos aqui nessa cartilha uma carta pastoral dos bispos do Regional Leste 3 sobre a melhor política. Foi feito um resumo dessa carta. Contamos aí com a colaboração da nossa irmã e amiga Aureliane, lá da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Celina, que nos ajudou aí fazendo um resumo dessa carta para nos ajudar então que os nossos irmãos e irmãs do Círculo Bíblico possam ter este contato com a carta pastoral dos nossos bispos aqui do Regional Leste 3 de todo o Estado do Espírito Santo. Lembrando que a carta ela está na íntegra disponível no site www.cnbbleste3.org.br. Querido e amado irmão e irmã, nós temos umas parcerias com as nossas rádios na nossa Diocese de Cachoeira de Itapemirim, que ajuda a levar a meditação e a reflexão do nosso Círculo Bíblico na nossa diocese toda. Então nós queremos aí agradecer as nossas rádios, a Rádio Diocesana FM de Cachoeira de Itapemirim, que vai o programa Refletindo os Círculos Bíblicos, toda segunda-feira às 17h30, a Rádio Vida FM em Jerônimo Monteiro, também toda segunda-feira às 17h, a Rádio Mimoso FM em Mimoso do Sul, toda quinta-feira às 18h, a Rádio Piaçu, ainda lá em Piaçu, Muniz Freire, né? Vai toda segunda-feira às 17h, a Rádio Piúma FM em Piúma, no nosso litoral, vai toda segunda-feira às 18h, a Rádio Iconha em Iconha, lá no Regional 1, né? Vai toda segunda-feira às 18h. A Rádio Mensagem FM de Rio Novo do Sul, também no Regional 1, vai ao ar toda segunda-feira às 17h. Alegre Web Rádio, aqui no Regional 6, toda segunda-feira às 17h. A Rádio Caparaó Web Rádio, lá no Regional 5,
e também todo o Caparaó Capixaba e também fora das fronteiras, né? Toda segunda-feira às 17 horas. Além do YouTube da nossa Diocese de Cachoeira de Itapemirim e as nossas redes sociais. Então Deus abençoe os nossos meios de comunicações que ajudam a transmitir aí os nossos programas. Queridos irmãos e irmãs, proclamamos o Evangelho dessa cartilha que é o Evangelho rezado no domingo, na missa e na celebração da palavra. Então, que o Senhor nos ilumine na meditação da palavra de Deus, do nosso primeiro encontro da cartilha, cujo Evangelho é São Lucas capítulo 17, versículo 5 ao versículo 10. Proclamamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa à mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo? Depois disso tudo poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma pequena reflexão deste Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. A fé é, antes de mais nada, a adesão à pessoa de Jesus Cristo e ao seu projeto. Posso dizer de fato que é a fé que conduz e que anima a minha vida? Jesus é o eixo central, à volta do qual se constrói a minha existência? É Jesus que marca o ritmo e a cor das minhas opções, das minhas atitudes e dos meus projetos? Queridos irmãos e irmãs, o reino de Deus é uma realidade sempre a fazer-se, mas apresentam-se, como frequência, situações de injustiça, de violência, de egoísmo, de sofrimento, de morte, que impede a concretização do reino. Nós somos chamados, irmãos e irmãs, a viver a palavra de Deus. Lucas descreve a atitude que o homem deve assumir diante de Deus. Lá no versículo 7 a 10, os fariseus estavam convencidos de que bastava cumprir o mandamento da Torá para alcançar a salvação. Se o homem cumprisse as regras, Deus não teria outro remédio senão salvá-lo. A salvação dependia de acordo com a perspectiva dos méritos do homem. Deus seria assim apenas um contabilista, empenhando em fazer contas para ver se o homem tinha ou não direito à salvação. Jesus coloca as coisas numa dimensão diferente. A atitude do discípulo, desse discípulo que adere a Jesus e ao reino, que faz as obras do reino e que constrói o reino frente a Deus, não deve ser a atitude de quem sente que fez tudo muito bem feito e que por isso Deus lhe deve algo, mas deve ser a atitude de quem cumpre o seu papel com humildade, sentindo-se um servo que apenas fez o que lhe competia. Irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça de nos orientar cada dia mais a viver o Evangelho e a proposta do Reino de Deus. Peçamos a Deus, irmãos e irmãs, a bênção nessa tarde e que o nosso círculo bíblico de hoje e durante toda essa semana seja muito frutuoso. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedei, no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A bênção do Deus Todo-Poderoso venha sobre você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana com a graça de Deus. Programa Refletindo o Círculo Bíblico. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. Apresentação: Padre Wesley Pancini.